do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós iremos ler até o versículo 11. Amém, irmãos? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por mais um dia estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de poder nos reunirmos, Senhor, na Tua casa, louvar o Teu nome e Te exaltar. Agora, Senhor, fale conosco, traga do céu, Senhor, uma palavra aos nossos corações, nos edifique mais uma vez, Senhor, tire dúvidas, Senhor, traga, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, que através do Espírito Santo, Pai, sejamos ministrados nessa noite. Fale conosco, Pai, somos carentes e necessitamos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Paulo então responde essa carta aos Tessalonicenses, depois certamente porque surgiram dúvidas a respeito desse assunto. Então, Paulo instrui a igreja de Tessalônica sobre esse assunto. Lá no comecinho, Paulo, ele agradece a Deus, não é, por todos que fazem parte dessa igreja, porque ele diz que é uma igreja crescente, que é uma igreja que absorve a palavra, que é uma igreja que tem interesse em ouvir e aprender a palavra do Senhor. Então, Paulo responde através, não é, de Timóteo, que leva a carta a esses irmãos sobre esse assunto extraordinário que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Nós vimos aqui semana passada, né, o pastor trouxe aqui para nós a semana passada, que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos despertar para isso, não é? Nós devemos acordar para esse assunto. Isso é um assunto muitíssimo importante da igreja, né? E nós precisamos ter isso em mente, não é? Já que há dúvidas sobre esse assunto. A palavra da semana passada foi para que nós despertássemos para a vinda do Senhor. Quem estava aqui semana passada certamente ouviu a palavra do Senhor e tirou algumas dúvidas a respeito desse assunto. Então, sobre a doutrina das últimas coisas, né, que essa faz parte também, a segunda vinda de Cristo tem despertado o interesse da igreja. Não há muito tempo, mas acho que 200, 300 anos para cá, esse assunto ele começou sendo despertado na igreja, sobre a volta de Cristo. As pessoas começaram a perceber que era um assunto importante para se aprender, para colocar em prática. Então,
Por isso que há 200 anos para cá, então foi escrito muito material a respeito desse assunto, né? E agora, ultimamente também, porque é um assunto muitíssimo importante, sobre o objetivo da nossa caminhada aqui. A nossa caminhada aqui, o objetivo da nossa caminhada é permanecermos firmes, sermos edificados aqui, andarmos com fé, com esperança renovada, com espírito renovado, é andarmos sabendo que um dia, quando nós partirmos, nós não vamos ficar no além, nós não vamos ficar dormindo, como quem morre e fica lá dormindo, esperando qualquer coisa ou que vai acontecer sem saber o que é. A igreja do Senhor militante, a igreja do Senhor viva, como nós somos a igreja do Senhor, ela tem um objetivo. O objetivo aqui na terra é anunciar o Senhor Jesus Cristo, e não só anunciar, mas falar o Senhor Jesus, falar do Senhor Jesus e falar que a partir daqui nós iremos para um lugar, e esse lugar é no céu, e esse lugar é junto do Senhor. Então nós não estamos à toa, não devemos andar à toa, não devemos viver à toa, não devemos viver sem esperança. A igreja do Senhor, ela não pode viver sem esperança, porque a esperança, ela nos foi dada através de Jesus Cristo, através da sua palavra, através de vários profetas, Isaías, Jeremias, tantos outros, falou sobre esse dia, sobre o dia do Senhor. Então o dia do Senhor não é simplesmente um assunto novo, não é do Novo Testamento apenas, mas dos profetas que falaram a respeito desse dia do Senhor. E nós precisamos estar inteirados sobre esse dia do Senhor. Nós precisamos estar firmes e firmados na palavra de Deus, na esperança, não é, que o Senhor, o próprio Senhor nos deixou a respeito da volta dele. Amém? Então, o despertar dessa doutrina trouxe fortalecimento à fé e profundo engajamento. A gente vê o avanço missionário, a gente vê muitas pessoas que falam sobre esse tema, quer dizer, que despertou, ao contrário de muitos que nós vemos hoje, que ensinam que a gente deve fazer muitas riquezas aqui, devemos nos firmar aqui, a palavra do Senhor, e aqueles que entenderam a palavra do Senhor, dizem que nós devemos trabalhar, é claro, viver o nosso dia a dia, mas viver aqui guardando tesouro para lá, e lá não se compra com dinheiro, lá não se compra com outra coisa, porque já foi pago o preço que nos conduz para lá, e o caminho que nos conduz para lá já foi aberto também, foi através do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo está preparado, tudo está pronto, não é? Só falta agora a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que isso vai acontecer, não sabemos se em breve, mas sabemos que isso vai acontecer porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela se cumpre. Amém? Então, pensando nisso, houve também muitos desvios a respeito desse assunto, e o primeiro desvio que a gente pode até pensar nele é sobre o entusiasmo inconsequente. E aqui para nós é grande perca de tempo fazer contas, fazer cálculos da volta de Jesus. Nós vimos aqui também semana passada. Amém? Você ouviu? Lembra? Então é um grande desperdício de tempo a gente marcar, ou querer marcar, ou se preocupar em fazer contas e cálculos a respeito da volta de Cristo. Quem marcou, quem fez esses cálculos, até agora nenhum acertou. Então, essa é a razão pela qual Paulo não escreveu aos Tessalonicenses a respeito das épocas nem do tempo. Veja como ele diz: quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, ou seja, virá de surpresa. Então Paulo, ele não achou necessário, também ele não tinha bagagem para dizer, a volta do Senhor será tal dia, tal tempo, vai acontecer isso e isso, e depois o Senhor virá. Ele não tinha, porque não foi revelado a ele e nem a ninguém. Então todos os outros que fizeram, todos, absolutamente todos, os que fizeram contas, fizeram cálculos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, erraram, estão errando e errarão. Veja o que nos disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 36.
Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, perca de tempo. O segundo é o ceticismo. Enquanto as pessoas fazem cálculos para saber, para ter uma ideia de quando Cristo voltará, outros, ao contrário disso, vivem relaxadamente. Não estão nem preocupados com essa volta de Cristo. Aliás, nem muitos acreditam que isso vai acontecer. Mas, como nós vimos e vemos na palavra do Senhor, isso é um fato. Isso vai acontecer. O Senhor voltará a buscar a sua igreja. Então, quantos um andam preocupados, outros andam relaxadamente. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, de 1 a 4, nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, continua como desde o princípio da criação. Veja, enquanto um são extremos por outro, por um lado, os outros são extremos por outro. Então, quando um creem que vai voltar, outros dizem, vai nada, e até zombam, não é? E no meio desses dois extremos, está a igreja do Senhor, está a igreja de Cristo. E como ela deve se comportar, que atitude deve ter em relação à sua segunda vinda? E a resposta é: a igreja deve se comportar com a mesma expectativa que os apóstolos tiveram. De vigilância, coragem militante, não é só ficar vigilante, mas é também trabalhar, e confiança na palavra do Senhor. Lá em Mateus, o Senhor também falou, 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. De surpresa, o Senhor voltará. Então, nós podemos, eu quero pensar com você aqui sobre 3 pontos, e o primeiro dele é que a igreja deve esperar a volta de Cristo com grande expectativa. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança e destruição, virá sobre eles de repente, virá a destruição, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja, a ideia aqui é que nós não podemos ficar desapercebidos. Nós não podemos ficar desapercebidos. Como se fosse dar tempo para alguém fazer alguma coisa quando o Senhor vier. Então, a gente tem que estar preparado, não é? A igreja ela tem que estar preparada. Esse evento que acontecerá com o tempo que só o Senhor sabe quando isso vai acontecer. Então, não dá tempo, e a gente ouve uma vez ou outra alguém dizendo: eu vou mudar, eu vou deixar de beber, quando eu deixar de fazer isso, aquilo, eu vou procurar uma igreja e tal coisa. Não dá tempo para nada, não é? Quando o Senhor vier, vai ser no piscar de olhos, como diz a palavra. Então, o conselho de Paulo para nós é: estejam atentos, não fique de qualquer jeito, não crie expectativa nesse mundo, ele vai passar. Trabalhemos, vivamos o dia a dia, precisamos trabalhar. O que caiu do céu foi o maná, naquele tempo. Hoje não cai mais, mas o Senhor nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e nos ajuda no nosso dia a dia para ganharmos o nosso pão. A palavra que nós lemos lá na segunda carta aos Coríntios, sempre lemos aqui, é que o Senhor, Ele nos dá semente, Ele nos dá terra, nos dá semente, e faz cair sobre a terra que nós plantamos a chuva. Ou seja, do Senhor é tudo. Do Senhor é tudo. Do Senhor é a terra, o Senhor nos dá a semente e o Senhor faz chover sobre a semente. Então, sem Ele, meu amado, nós não somos nada, absolutamente nada.
É bom saber que nós somos a igreja. Veja, esses conselhos que Paulo está dando aqui, não é diretamente para a igreja, porque a igreja, ela não vai passar por esse processo, pelo terrível dia do Senhor, como os profetas disseram. Então, essa primeira parte, estou tomando uma aguinha, irmão, porque a minha garganta está... Essa primeira parte não será para a igreja, porque a igreja está preparada. A igreja está preparada para o céu. Então, pode vir a que hora vier, a igreja está pronta para subir. Então, esse dia terrível é para aqueles que não é igreja. Imagine, não dá tempo para nada, irmãos. Não vai dar tempo para nada, absolutamente nada. De repente, num abrir e fechar de olhos, o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, o que vai ficar é só dor e sofrimento. Não vai dar tempo para nada, absolutamente nada. A igreja vai para o céu. A igreja vai morar onde o Senhor preparou o lugar. O lugar ainda não vai ser preparado, o lugar já está preparado. Há 2000 anos atrás, o lugar foi preparado. Está esperando só o nosso dia. E aí nós não sabemos se iremos ou se Ele virá. Mas que certeza é, estaremos juntos com Ele. Ou indo ou Ele vindo, nós estaremos juntos. Amém? A segunda carta de Pedro nos diz assim, capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a segunda vinda de Cristo, o Senhor voltará pela segunda vez, em tempo desconhecido pela igreja. Há uma grande diferença no nosso tempo para o tempo de Deus. Veja, nós lemos aqui, não é? O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. E Paulo já havia ensinado aqui, que o tempo de Deus é diferente. Então, surge essa dúvida, porque sempre acontece de alguém vir colocando dúvida. Mas a igreja estava firmada aqui. Então Paulo escreve essa carta para dizer, olha, o que vai acontecer é isso, dessa maneira. Então a igreja absorve e coloca em prática. Mateus capítulo 24, 36, é aquilo que nós lemos, ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Foi essa pergunta que fizeram a Jesus. Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Então, Paulo não estava preocupado em estabelecer datas, veja como ele diz, tempos e épocas. Ele não está preocupado em estabelecer datas. Ele estava preocupado em que a igreja estivesse aguardando, firmada na palavra, a volta do Senhor. Porque Paulo também esperava que a volta do Senhor fosse para aqueles dias. E imagine como nós lemos em Pedro. Pedro disse que as pessoas já estão zombando naquela época. Olha, não tem acabado de acontecer, 100 anos. Tem acabado de acontecer, nem 100 anos direito, que no ano 50, 60 e pouquinho. Olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Se naquela época já existia isso, imagina hoje. Paulo não estava preocupado em estabelecer isso. Guerras já houve, várias pestes, vários tsunamis, né? E tantas coisas ruins. Hitler já aconteceu e tantas outras. E o Senhor ainda não voltou. Mas pode voltar hoje, pode voltar agora à noite, pode voltar daqui a pouco. A igreja do Senhor, independentemente de tempo, dia ou hora, onde a igreja estiver, quando o Senhor voltar, subiremos com Ele. Há uma frase de Lutero que diz o seguinte: se eu soubesse que Jesus viria amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Se eu soubesse que Jesus viria amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Ou seja, ele quer dizer que se Jesus viesse amanhã, ele tivesse certeza disso, a vida dele hoje iria continuar a mesma. E a nossa? Como seria a nossa vida se a gente soubesse que Jesus iria vir amanhã? O que é que a gente ia correr para fazer? Então a vida de Jesus será rápida, será repentina, né? Como um relâmpago, como nos diz Lucas, no capítulo 17, versículo 24. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu.
E aí ele relata, né? Mas antes é necessário que ele sofra, seja resgatado e tal. E o versículo 26 nos diz: assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu todos. Irmãos, aqui há uma grande observação, porque a igreja do Senhor está fora desse contexto. É como eu falei anteriormente, a igreja do Senhor, a qualquer hora que o Senhor voltar, ela vai estar preparada. Amém? Então, esses acontecimentos que estamos vivendo agora, especificamente, mas agora guerra também e rumores de guerra, independente disso, sendo sinal ou não da volta de Cristo, você deve estar preparado. Você deve estar como aquelas que estavam lá na expectativa. Não as 5 que estavam juntas, mas desapercebidas, mas as 5 que estavam preparadas, com o azeite pronto. Na hora que o Senhor voltou, na hora que o noivo voltou, este é o sentido da parábola, elas estavam preparadas para subir. Então nós não devemos estar desatentos com os fatos, com as coisas, mas devemos estar percebidos com a volta do Senhor. Então tudo isso que é benefício da igreja é contrário para os outros. Então a igreja, quando o Senhor voltar, a igreja vai subir, com um piscar de olhos. Os outros, que não é a igreja, vai ficar. Imagine, não é? Imagine. Então a igreja deve esperar a volta de Cristo com grande expectativa. Mas descanse, se você tem certeza da salvação, descanse. Não será apanhado de surpresa, porque estará sempre esperando a volta de Cristo. Amém? Você está esperando a volta de Cristo? Se prepare, que logo Ele voltará. Segundo ponto é que a igreja deve estar em profunda vigilância. Versículos de 5 a 7. Veja: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. A vigilância é o resultado de uma vida espiritual transformada. Quando nós não tínhamos conhecimento sobre esse Senhor, nós andávamos e vivíamos de qualquer jeito. Mas a partir do instante que nós conhecemos o Senhor, a nossa vida foi transformada. E a santificação é um processo diário, constante, não para até a volta do Senhor ou até o dia que a gente morrer. A santificação é esse desafio. Eu sempre falo que é um desafio, andar com o Senhor é um desafio, porque às vezes nós queremos uma coisa e a carne quer outra. E aí o apóstolo Paulo, o pastor até falou que a nossa luta é essa. Não deveria ser contra pessoas, mas a nossa luta já está declarada, é contra as potestades espirituais. Então quando nós tentamos e queremos trilhar os caminhos do Senhor, a intenção, ou às vezes, nós queremos ser tirados da presença do Senhor. Então devemos estar vigilantes. Há um contraste muito grande aqui entre a vida do salvo e a vida daquele que não é. E a palavra do Senhor nos diz que esse dia da volta do Senhor, ele é um dia de trevas, é um dia de sofrimento, é um dia de dores e de angústia, né? Mas de forma alguma, irmãos, descanse seu coração, porque isso vai nos surpreender. De maneira alguma, a volta do Senhor vai surpreender a igreja do Senhor. De maneira alguma. Se você é crente, se você está preparado, se você anda no caminho do Senhor, não se preocupe, que a volta, quando o Senhor voltar e bradar nos ares, como nós lemos aqui no capítulo 4, semana passada, ouviremos a voz da trombeta. Não sabemos que voz é essa, como será, que som tem, mas sabemos uma coisa, isso você pode ter certeza, que você não vai ser confundido com outra trombeta. A trombeta, quando tocar, você vai ouvir a voz. Aleluia. Você não vai para outro lugar, a não ser a presença do Senhor. Aleluia.
E a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos do dia e não da noite. E ser filho do dia tem referência com o Senhor. Ser filho do dia significa pertencer ao reino de retidão moral, ao reino dos céus. Aleluia. Os filhos do dia devem estar atentos a viver de olhos abertos e devem observar os avisos e atentar para as promessas. Devem viver em obediência, sabendo que o dia se aproxima. Nós não poderemos andar ou dizer, mas faz tanto tempo e o Senhor ainda não veio. A palavra do Senhor nos diz, lá em Pedro, nós lemos que se o Senhor não veio, primeiro porque não é o tempo dele de voltar. Segundo é que ele está preparando a igreja e preparando aqueles que não são igreja a se converterem para subir com eles. A palavra do Senhor nos diz que ele não tem prazer naqueles que morrem sem ele, mas o prazer do Senhor é que ele esteja, e onde ele estiver, estejamos nós também. Amém? E a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos andar sóbrios, sermos sóbrios. Você olhar para uma pessoa que está bêbada, e eu já andei, muitos aqui já andaram bêbado, você sabe como é uma pessoa bêbada. Não tem direção, não tem sentido, não sabe o que faz, não tem equilíbrio, ao contrário de quem é sóbrio. Quem é sóbrio sabe andar, sabe falar, não se desequilibra na vida, mas anda firme, com seus passos firmes na direção do Senhor. E aí faz uma diferença, meu irmão, da igreja do Senhor, daquele que é crente e daquele que não é. Aí Paulo diz assim, você não deve andar como quem está embriagado, quem está sem sentido, quem não tem direção na vida. Você deve andar como você deve ser, e você é sóbrio, que tem sentido, que tem direção na sua vida. Ande dessa maneira. Porque os que se embriagam, eles se embriagam de noite. Veja, a noite tem referência a muitas coisas, não vou entrar, mas a noite tem referência a muitas coisas. E para quem já bebeu, sabe, e andou na noite, sabe o que é que a noite traz. E sabe o que é que ele está dizendo aqui. Você vai puxar aí na sua mente, aí você vai lembrar do que a noite trouxe para você. Então aquele que é sóbrio, ele anda de dia. Aquele que anda de dia anda na luz, e a luz é o Senhor. Não se confunde, não é confundido, nem confunde ninguém, porque o Espírito Santo habita na igreja, no povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em João 3,19, os homens amam mais as trevas do que a luz, por isso as suas obras são más, por isso que andam na noite, por isso que andam na escuridão. Devemos, irmãos, estar atentos. Romanos capítulo 13, do 11 ao 14, nos diz assim, façam isso, compreendendo o tempo que vivemos. Chega a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Guardar a volta de Cristo não é cruzar os braços e simplesmente esperar, é viver à luz da palavra, é viver à luz do Senhor. Amém? Então devemos viver a volta de Cristo protegendo os nossos corações e a nossa mente. Veja no versículo 8, eu me lembrei de tu, Gisele. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, aquele que vive nessa perspectiva, ele protege o coração e protege a mente. Ele anda sóbrio, se protegendo. Veja, a palavra de Deus nos fala de capacete, nos fala de couraça, nos fala da fé, do amor, nos fala da esperança da salvação. Então aquele que é sóbrio, aquele que é filho de Deus, ele anda com esses 3 pontos aqui na sua mente. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Terceiro ponto para a gente concluir, é que a igreja deve andar em sólida confiança. Vamos ler os versículos finais. Versículo 9, nos diz assim a palavra de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Veja que essa palavra aqui, ela não é diretamente à igreja, é um alerta para a igreja. Mas a igreja, ela não participa disso aqui. A igreja é uma igreja santa, deve ser santa, a igreja é separada. Então a igreja está preparada para a volta de Cristo. E quem está preparado para a volta de Cristo não anda em orgias, não anda em bebedice, não anda fazendo negócios errados, mas anda como sendo toda hora, dia claro, meio-dia, como nós estamos vivendo esse sol de 35 graus. Amém? Então a igreja do Senhor, aquele que é a igreja do Senhor, não vai passar por essas coisas. Quando o Senhor voltar, subiremos. E a palavra de Deus nos diz, quer dormindo ou quer acordados, não importa. Não importa. Se estiver dormindo, o Senhor acorda. Se estiver acordado, já está pronto. Então, dormindo ou acordado, não faz diferença. Quando o Senhor voltar, levará a sua igreja do mesmo jeito. Aqueles que estão dormindo e aqueles que estão acordados. Amém? Nos diz assim a palavra, porque Ele não nos destinou para a ira. Ou seja, a igreja do Senhor não vai passar por essa luta, por essa grande tribulação. A igreja do Senhor vai viver um tempo de glória. Então, nosso destino é a salvação no sentido mais amplo que você possa imaginar do que seja a palavra salvação. Alguns estudiosos entendem vivos e mortos na hora do arrebatamento. Segundo eles, haverá duas classes de crentes nessa ocasião: os que morreram em Cristo e os que ainda estão vivos. Portanto, os que morreram ouvirão, e os que estão vivos também ouvirão. Se os que estão mortos literalmente ouvirão, imagine aqueles que estão apenas dormindo na noite, descansando o seu corpo. É claro que ouvirá também. Foi exatamente isso que o Senhor falou quando foi lá na casa de Marta e Maria. Disse do Senhor, sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí fez a pergunta, você crê nisso? Então, a salvação eterna, ela não depende de nossa esperteza espiritual em nossos últimos momentos sobre a terra. Se somos convertidos, viveremos em união com Ele por ocasião da sua volta. Que estejamos olhando para cima, que é na expectativa da sua vinda, que é de bruços a dormir. Não importa. Importa que a igreja subirá com o Senhor. Portanto, a função da igreja é encorajar os irmãos nessa expectativa. Então, aqueles que morreram em Cristo, um dia nos encontraremos. Amém? Nossa pátria, ela não está aqui, irmãos. Nossa pátria é no céu. Versículo 11 diz assim, por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Você já deve ter ido a velórios de pessoas que são crentes e de pessoas que não são. Você vê o desespero? O choro é normal, é claro. Não é desse choro. Mas você vê, é como se fosse ali a última vez. E aí o desespero é porque as pessoas não têm expectativa de outra vida. As pessoas não têm expectativa de ver o seu querido lá, o seu parente lá, outra vez. Mas é ali, é a separação. Já toca e está gelado. Já não pode mover, está duro já. Mas a esperança do crente é diferente. A esperança do crente é que um dia a palavra de Deus se cumprirá. E quando se cumprir a palavra de Deus, estaremos juntos com Ele, juntos no céu. E a palavra do Senhor ela nos diz que nós estaremos juntos com Ele. E aquilo que nós perdemos, que foi a ceia, cearemos juntos. Então veja que privilégio para a igreja do Senhor. Então, o dia do Senhor foi dito aos Tessalonicenses para se prepararem para o retorno de Cristo. E a ideia que eles tinham era exatamente essa, de que Cristo voltaria. E a ideia que eu tenho para você é a mesma. Se Cristo voltar hoje, está bem pertinho, porque nós estamos aqui no culto.
então a nossa mente ela vai estar ligada aqui ao culto e à palavra, esses momentos que nós passamos. Mas se Cristo voltar sexta-feira, a sua mente e o seu coração deve estar ligada também no Senhor. Se o Senhor voltar domingo, a sua mente e o seu coração deve estar voltado para o Senhor. Se voltar na outra semana, se voltar com um mês, com 1, 10, se a gente não vê a volta de Cristo e esperarmos tantos que vamos morrer e o Senhor não voltar, descansemos em paz, porque nós nos encontraremos com o Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que devemos ter essa expectativa de vida. E a palavra de Deus também nos ensina, amados irmãos, a andarmos de acordo com aquilo que nós cremos. A nossa vida, ela tem que ser um espelho daquilo que nós cremos. Porque a palavra do Senhor que nos diz assim, que nós, no final do versículo 11, que nós devemos consolar uns aos outros. E as pessoas não verão consolação em nós se nós não cremos na volta de Cristo. As pessoas não verão consolação em nós se nós não andarmos de acordo com a palavra do Senhor. As pessoas não verão consolação em nós se nós crermos de um jeito e vivemos de outro. Se crermos de um jeito e pregarmos a palavra de outro. As pessoas não verão consolação em nós se nós não andarmos de acordo com o Senhor nos ensina. Quer durmamos, que estejamos acordados, que seja dia ou que seja noite, devemos andar de conformidade com a palavra do Senhor. Devemos ter a viva esperança em nosso coração da volta de Cristo. Onde quer que nós estejamos, o Senhor voltar, nós subiremos com Ele. E é bom que o Senhor nos encontre falando e pregando e vivenciando a palavra dEle. E é bom que o Senhor nos encontre, como nós lemos aqui nos versículos que nós lemos, que como a igreja ela deve ser militante. É bom que nós vivamos como escreveu Lutero. Se eu tiver certeza que o Senhor virá amanhã, eu vou continuar a minha vida hoje. Como? Falando do amor do Senhor. As pessoas olhando para mim e a certeza de que o Senhor viria amanhã, e as pessoas terem essa esperança no Senhor da volta dEle. Então devemos assim viver. Nós não podemos viver dois tipos de palavras. Nós podemos viver uma palavra, olhar, crer numa palavra e viver de outra forma. A palavra é uma só. E as pessoas precisam ver em nós a esperança do céu. Precisam ver em nós Cristo, a esperança da glória. Amém? Deus nos abençoe. Pastor Marcos.